Olá, aqui é Bruno Figueiredo da SBG e nós temos o prazer de receber para mais um podcast um grande amigo e experientíssimo colega, Dr. Fábio Canadani. O Fábio, além de amigo nosso de longa data, e foi uma das pessoas que me ensinou a cirurgia de catarata e de glaucoma. Ele era meu R3 quando eu entrei na residência da Santa Casa em Belo Horizonte. E além desse estreito laço de amizade que nós temos, eu tenho um respeito enorme por ele. E nós iremos abordar aqui o tema cirurgia combinada, Phacotrec e Phacogat, além das outras cirurgias minimamente invasivas para o glaucoma. Então, doutor Fábio, vamos começar falando a respeito da cirurgia combinada. Eu queria saber do espectro dos pacientes com glaucoma de ângulo fechado, desde o suspeito até o paciente já portador de glaucoma crônico de ângulo fechado. Quando você coloca no seu racional de indicação de cirurgia combinada a cirurgia de Phacotrec, quando você pensa na cirurgia só de catarata ou só a TREC? Vamos começar com isso. Oi pessoal, tudo bem? É uma honra enorme estar aqui falando um pouquinho de um tema que eu adoro. Acabei de falar com o Bruno, falei, poxa, vocês me deram um presente poder falar sobre um tema que a gente faz no nosso dia a dia há muitos anos e é o que a gente divulga, é o que a gente ensina. Ensinar o Bruno não foi nada difícil, pelo contrário, um prazer enorme, muito fácil. E aí você vê realmente quando o aluno vai superando o mestre, e o Bruno é um desses exemplos, né? Tem a oftalmologia no sangue. Bruno, esse tema ele é muito perspicaz porque ele abrange uma série de fatores. Então, assim, a gente tem que dividir a cirurgia combinada de glaucoma e catarata em alguns setores. Acho que a gente poderia começar de maneira mais clara falando, por exemplo, do glaucoma de ângulo fechado. Tá? Então, assim, aquele paciente seu que tem um fechamento angular primário, ou seja, uma íris que você faz uma gonioscopia, uma indentação e o ângulo abre, ou seja, um fechamento aposicional, sem ter ainda uma lesão de glaucoma significativa, bem controlado. Eu acho que esse paciente é um paciente com uma cirurgia isolada de catarata. Talvez seja aquele paciente que tenha o maior benefício de uma cirurgia isolada de catarata. Isso é muito importante, porque o que a gente percebe é que os cirurgiões eles vão misturando um pouco essas trocas de figurinhas, e grande parte dos cirurgiões optam pela cirurgia isolada de catarata na maioria dos pacientes, o que não é o mais correto. Então, o paciente cirurgia de catarata isolada, para mim, é aquele paciente que tem um glaucoma inicial, controlado, de ângulo fechado, aonde você faz a gonioscopia e esse ângulo abre. Certo. Num segundo momento, aquele paciente que tem um glaucoma de ângulo fechado avançado, ou seja, para mim, todo paciente que tem um glaucoma avançado e ele vai submeter a uma cirurgia de catarata, você tem que considerar no seu escopo uma cirurgia combinada de glaucoma e catarata. E nesses casos, a gente exclui as cirurgias minimamente invasivas. Então, na nossa percepção, o ideal seria realmente uma cirurgia de Phacotrec nesse paciente, então, com glaucoma avançado de ângulo fechado. Falando agora um pouquinho daquele paciente que, vamos supor, fazer um caso hipotético, Bruno, o que você acha? Sim, você falou da indicação de Phaco isolada e da cirurgia combinada de Phacotrec. Posteriormente, nós vamos entrar nas Phacomigs. Mas, a respeito de um paciente que tem concomitantemente uma catarata, já seja qual grau for, e um glaucoma muito avançado, existe algum caso, seja ele que você tenha na sua cabeça, no qual você considera a TREC como um procedimento isolado para poder, às vezes, salvar o restante de visão que esse paciente tem? Ou você... No atual momento, você já considera sempre ou uma Phaco ou Phacotrec? Bom, ok. Boa pergunta, né, Bruno? Então, vamos lá. A gente sabe que a catarata, vamos colocar um paciente hipotético aí, 60 anos de idade, com a catarata nuclear grau 2, por exemplo. Esse paciente, se ele for submetido, vamos falar de glaucoma de ângulo aberto, tá? Esse paciente, se ele for submetido a uma cirurgia isolada de glaucoma, que talvez fosse o ideal, a gente sabe que o pós-operatório do glaucoma a gente utiliza muito corticoide, a gente tem muitas manobras, a gente tem um risco de hipotensão do olho. Então, assim, são vários fatores, a própria alteração na dinâmica do humor aquoso, são vários fatores que estimulam a cataratogênese. Então, esse paciente com 2, 3, 4 anos, ele vai estar sendo submetido a uma cirurgia de catarata, tá?
Bom, e a gente sabe também que esse paciente a posteriori, ou seja, aquele paciente que operou de glaucoma, 2 ou 3 anos depois ele opera a catarata, mais ou menos aí 30 a 35% desses pacientes, eles vão perder a sua cirurgia de glaucoma. Então a gente tem que levar sempre em consideração esses fatores, né? Primeiro, qual que é o nível de catarata desse paciente? Primeiro, quem que está indicando a cirurgia? É o glaucoma ou é a catarata? Então, se a indicação da cirurgia é o glaucoma, esse paciente tem uma catarata incipiente grau 1, faz só o glaucoma, tá certo? Se já tem uma catarata, mesmo o paciente aí com uma visão razoável, vamos colocar 20/25, uma catarata nuclear grau 2, aí eu acho que eu já pensaria talvez numa cirurgia combinada de glaucoma e catarata. Agora é o seguinte, se esse paciente está estável e ele é um glaucoma inicial a moderado, talvez esse seja o paciente para uma cirurgia minimamente invasiva. Tá? Então, recapitulando, aquele paciente que está controlado com 1 ou 2 drogas, glaucoma inicial moderado, estável, com uma catarata nuclear, aí sim eu acho que esse paciente poderia fazer uma cirurgia combinada de MIGS e catarata. Você puxou 2 assuntos que eu queria que você aprofundasse um pouco mais. O primeiro deles é a respeito do pós-operatório nesses casos, e a gente sabe que existe uma modulação que a gente procura fazer na cirurgia de trabeculectomia, e o que difere um pouco do pós-operatório da cirurgia de Phaco, né, que é um pós-operatório um pouco mais com um tratamento fixo dos colírios. Como você faz o uso de colírios? Você tem uma rotina e como que você trabalha com essa modulação antibiótico / corticoide nesses pacientes? Tá, então eu acho que para você que está escutando esse podcast, algumas mensagens a gente tem que deixar bem claro, né? Não é o que eu faço que é o correto e não é o que você faz que está errado. Acho que cada um tem a sua regra e assim, como a pergunta foi direcionada a nós, eu vou falar para vocês o que eu faço. Então assim, no meu pós-operatório de catarata e de glaucoma, eu opto na grande maioria das vezes por colírios separados. Eu não uso combinação fixa e eu vou explicar os motivos, né? Se a gente pega, por exemplo, os antibióticos que a gente utiliza nessas cirurgias, os antibióticos na cirurgia limpa oftalmológica deveria ser um antibiótico de uso profilático e não terapêutico. Então, o antibiótico de uso profilático, se a gente for levar lá na essência da palavra, ele deveria ser usado por 3 dias, tá? E a gente pega essas quinolonas de 4ª geração, elas são, por bula, utilizadas 3 vezes por dia, de 8 a 8 horas. E aí, se a gente usa, por exemplo, uma combinação com o corticoide, a gente não vai usar um corticoide 3 vezes por dia, de 8 a 8 horas, no pós-operatório imediato, nem da Phaco e nem da TREC. Aí, o que a gente faz? A gente acaba aumentando, dando uma superdosagem de antibiótico de forma desnecessária para esse paciente. Tá? Então, assim, a minha opção é sempre por utilizar medicamentos separados. Então vamos lá. Na catarata, eu utilizo tanto o corticoide quanto o antibiótico, inicio de 4 em 4 horas por 1 semana. Na primeira semana eu paro o antibiótico e continuo com o corticoide e vou fazer uma redução. Ele passa de 4 em 4 horas, aí que está o pulo do gato. Eu coloco 4 em 4 horas, 5 em 5 horas, 7 em 7 horas e 12 em 12. Por que isso? Porque se você observar para os seus pacientes, faça um teste quando você chegar no consultório e pergunta para eles quantas vezes ele está pingando o colírio. Quando você passa o colírio para esse paciente de 6 em 6 horas, ele não pinga de 6 em 6 horas, porque uma das vezes ele vai estar dormindo. Ele pinga 3 vezes por dia. Então eu diminuo o espaço e deixo na tabela. Então, assim, de 4 em 4 horas eu ponho o horário. 7 da manhã, 11 e assim vai por diante. Se passa para de 5 em 5 horas, fica mais fácil essa conta. Porque é 7 horas da manhã, meio-dia, 5 da tarde, 7 da noite. Está resolvido o problema dele, ele vai dormir. Então isso é uma dica que eu acho que vale a pena você, às vezes a gente fica preso no 4 em 4, 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12, só que isso aí vai cair em horários onde o paciente está dormindo e ele acaba não pingando o colírio. Bom, isso é a catarata. Já no glaucoma, Bruno, eu sou muito exigente com corticoide. Acho que grande parte do resultado que a gente alcança é porque eu deixo o corticoide por muito tempo. Então vamos lá. Antibiótico também, de 4 em 4 horas por 1 semana. E o corticoide eu começo de 2 em 2 horas por 2 semanas. E esse paciente, depois que ele passa para de 3 em 3 horas por 1 semana, 4 em 4 1 semana, 5 em 5 1 semana, 7 em 7 1 semana, aí eu deixo de 12 em 12 horas por 2 semanas. Mas eu não suspendo quando é cirurgia combinada, por exemplo, e não tem o risco de formar catarata, eu deixo esse corticoide às vezes 1 vez por dia, por mais 1 ou 2 meses, sem nenhum problema. Tá? Uhum. Eu só suspendo quando realmente o paciente ele é fácil
E eu fico com receio de criar uma catarata nesse caso. Excelente, Fábio. Eu acho que essas dicas que você deu para o seu regime de colírios é importantíssimo para a gente. É uma visão pessoal sua, como você falou, é uma experiência pessoal e o sucesso que você tem com isso. E acho que tem uma mensagem grande que a gente precisa deixar aqui, que nesses casos, independente do regime que você use, é importante separar os frascos de antibiótico e corticóide, porque o antibiótico ele vai ser dado numa dosagem fixa. Exato. E o corticóide a gente vai modulando, como você falou, isso contribui muito para o sucesso cirúrgico seu, a manutenção do corticóide por um período bem maior, e também no caso você precisar fazer com que o efeito do anti-inflamatório esteroide seja maior ou menor, de acordo com o seu pós-operatório, você vai trocando isso. Ô Bruno, ainda dentro desse tema, me veio à cabeça aqui o seguinte, porque alguns colegas que utilizam de forma fixa, acabam chegando até de 12 em 12 horas na combinação fixa. E se fica de 12 em 12 horas, você vai estar dando esse antibiótico, ao invés de dar 3 vezes por dia, que é a dosagem mínima para a gente alcançar a inibição mínima da formação de cultura bacteriana, você está dando uma dose menor. Sim. Você acaba selecionando bactéria nesse caso e correndo o risco de ter infecções secundárias. Então, por exemplo, antibióticos de 4ª geração, quinolonas, você não deve usar menos do que 3 vezes por dia. Então, às vezes, você chega no 12 em 12 horas e mantém uma combinação fixa aí por 10, 12, 15 dias, o que é prejudicial para o paciente. Sim, devemos evitar isso em todos os casos. Fábio, vamos falar um pouco agora a respeito das cirurgias combinadas com as MIGs. A gente já falou um pouco a respeito de indicação e seleção desses pacientes para um glaucoma não tão avançado, no caso de pensar numa cirurgia combinada, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito do ângulo na indicação dessas cirurgias. A gente sabe que a gente preconiza o uso de MIGs em pacientes, principalmente GAT, né, todas essas cirurgias que a gente usa, a stent, Caruc, em pacientes com glaucoma de ângulo aberto, e o paciente, se você tem algum tipo de cuidado na indicação disso para os pacientes que vão fazer a cirurgia combinada. Excelente, Bruno. Olha só, falando um pouquinho de MIGs, acho que no Brasil o que a gente tem é o que você falou, é o stent, o GAT e o Caruc. E eles são todos descritos para glaucoma de ângulo aberto. Tá? Não quer dizer que a gente tenha que fazer somente pacientes com glaucoma de ângulo aberto. Então, assim, eu já tive até uma discussão, o Vital vai estar escutando isso aqui, ele vai lembrar disso, uma boa discussão, né, que realmente a gente estava avaliando se faria em glaucoma de ângulo fechado. E eu te confesso que em alguns pacientes, Bruno, que estavam usando aí uma medicação, glaucoma de ângulo fechado inicial, a gente vai lá e acaba fazendo aí, eu gosto muito do Caruc, acabei fazendo um Caruc lá para ver o que ia acontecer, e aí a gente vai fazer um trabalho retrospectivo, a gente vai avaliando a nossa conduta e vendo o que está acontecendo. Quando a gente faz as cirurgias minimamente invasivas em glaucoma de ângulo estreito, ou seja, aquele ângulo mais estreito, quando a gente tira a catarata, a gente ganha um espaço muito grande, isso é notório. No pré-operatório e pós-operatório é evidente que a gente abre esse ângulo. Tá? O que acontece algumas vezes? Algumas vezes o segmento anterior desse olho ele é pequeno. E aí, durante a cirurgia você enche de viscoelástico, você aprofunda a câmara, você faz aquela abertura, você acha que o ângulo vai ficar aberto e às vezes no pós-operatório imediato você já começa a ver algumas sinéquias se formando. Então assim, o ângulo aberto, essas cirurgias, é para ângulo aberto mesmo. Logicamente, em um ou outro caso, eu acho que você pode associar num ângulo estreito, mas com essa ressalva de que você pode ser surpreendido por uma sinéquia ou um entupimento do stent ou a própria perda da cirurgia. Tá? Andando um pouquinho mais, Bruno, acho que voltando e reforçando essa indicação, eu acho que isso que a gente tem que bater muito nessa tecla, MIGs, que a gente está falando, é glaucoma de ângulo aberto, inicial a moderado, bem controlado. Essa palavra controlado, para mim, ela é fundamental, Bruno, porque às vezes a gente vê indicações em glaucoma avançado, lembrando que em glaucoma avançado esse paciente a gente não pode perder tempo, e às vezes você querendo fazer uma coisa menos invasiva, você está prejudicando o seu paciente em relação a isso, ou seja, você está deixando de dar o tratamento mais agressivo para quem mais precisa, e que no intuito de ser menos invasivo teoricamente e para você ser uma cirurgia mais fácil, com pós-operatório mais tranquilo. Então assim, vamos excluir, por favor, glaucoma avançado de MIGs. Não se fala essa língua, tá? Lógico que um ou outro colega vai ter uma preferência por alguma cirurgia que vai funcionar talvez. O GAT, nesse caso, talvez é o que mais abaixa a pressão do olho. É uma cirurgia um pouco mais
a gente fala habilidade dependente, ou seja, depende muito da habilidade do cirurgião, sim, mas logicamente a curva de aprendizado é um pouquinho mais longa e a gente vê resultados bons em glaucomas mais avançados. Agora, eu não gosto, tá? Então a minha percepção é glaucoma avançado não se fala em MIGS, ponto. Tá? E o glaucoma inicial e moderado tem que estar controlado. Tá? Aí qual MIGS, Bruno? Acho que é aquele dilema, né? Qual que a gente vai usar? Aí eu acho que é muito da experiência do cirurgião, né? Eu faço todos, tenho as minhas preferências, né? Eu acho que em cada caso você tem que individualizar bem para esse seu paciente. Acho que o mais importante é você não ser aquele cirurgião de uma cirurgia só, porque tudo que cai na sua mão você vai fazer aquela cirurgia e para aquilo ali pronto. Então você tem que ter talvez esse discernimento que as indicações não são as mesmas. Tá? Apesar de serem cirurgias angulares, as indicações muitas vezes não são as mesmas, nem para o KDB, nem para o stent. Sim. E nem para o GAT. Puxando a questão das indicações das cirurgias combinadas com MIGS e considerando o custo dessa cirurgia, não agora até porque o iStent ele pode ser coberto pelo plano de saúde, até pelo Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe que ele tem um custo do implante e esse implante não é barato. E colocando isso em paralelo com técnicas que são bem menos onerosas, como o GAT e o Kahook, o que você me diz em termos disso modificar na sua cabeça, você ponderar mais uma cirurgia do que outra em determinados casos? Ô Bruno, a gente sempre tem que estar buscando a custo-efetividade. Sem dúvida nenhuma, pelo amor de Deus, isso aí é o nosso objetivo. Não importa quem está pagando a conta diretamente, se é o SUS ou é o plano de saúde, esse dinheiro está saindo de algum lugar. Então eu sou muito enfático nisso. A custo-efetividade ela tem que ser mandatória. Então assim, se a gente for pensar em custo-efetividade, o GAT ganha assim disparado. Aí a gente coloca lá o Kahook, né, o KDB no meio e o stent perde disparado. Se a gente for colocar em relação à efetividade, o GAT também reduz mais a pressão do olho do paciente. O KDB está no meio ali, mais ou menos de 3 a 4 milímetros de mercúrio. Okay. E o stent está perdendo nessa parada aí, que é ao redor de 1,5, 1,2 a 1,6 milímetros de mercúrio de redução da pressão do olho do paciente. Sim. Então assim, acho que diante do nosso paciente, a gente tem que ter a honestidade de olhar para ele e ter a possibilidade de oferecer aquilo que é melhor para ele, independente de quem está pagando a conta. Tá? Logicamente, se você é um bom cirurgião de KDB, se você é um bom cirurgião de stent e tem dificuldade de fazer o GAT, você não vai fazer tanto o GAT, até porque você acaba prejudicando o paciente dessa maneira. Então assim, a gente também tem que levar em consideração a sua habilidade e a zona de conforto cirúrgica, que eu acho que é importante. Agora, nunca deixar a parte comercial falar mais alto. Claro, isso é importantíssimo, Fábio. Dentre as cirurgias que a gente fala combinada, a gente pode considerar também uma cirurgia usando o laser micropulsado. Como que você incluiria, para a gente poder até dar um arremate nessa questão de cirurgia de catarata / glaucoma, a remoção do cristalino / ou cirurgia de catarata / o laser micropulsado? Ô Bruno, puxa, o micropulsado eu adoro, né? Você sabe que a gente começou a fazer lá atrás, sim, assim que chegou o aparelho no Brasil. É o tema do nosso pós-doutorado, então assim, a gente está estudando, realmente é isso que a gente tem feito, tem levantado os dados de maneira muito crítica. O micropulsado ele chegou, a gente fazia uma energia muito baixinha, então a gente usava 80 segundos inferior, 80 segundos superior e achava que estava ok. O que a gente foi percebendo? Que não abaixava tanta pressão do olho e foi frustrando muita gente. E aí outros colegas, né, com extrema experiência em ciclofoto e endociclofoto foram andando um pouquinho mais, puxando um pouco mais esse tempo de energia. E aí viram que tinha um número máximo também que a gente não poderia ultrapassar. Assim, micropulsado, hoje, né, eu vejo com muita segurança. A gente tem feito cada vez mais em pacientes com visões melhores. Tá? Não temos ainda evidência e suporte na literatura para usar em pacientes com boa visão. Tem algumas já meta-análises sugerindo aí um caminho para isso. Certo. Estamos participando de um trabalho multicêntrico prospectivo, usando o laser como primeira opção no tratamento do glaucoma. Então eu acho que eu estou ansioso para ver os resultados desse trabalho, porque eu acho que cada vez mais, da minha percepção, tá, Bruno, a gente vai caminhar para fazer o laser mais cedo e antes da TREC. Porque hoje eu faço depois da TREC,
ou depois de um tubo. Mas eu acho que cada vez mais vai ser uma indicação primária. O nosso bate-papo vai passando rápido, né? A gente fica com vontade de conversar aqui e o tema é muito bom, e ainda mais com uma pessoa tão experiente como você. Eu vou deixar uma brechinha para vocês aí, tá? Então, vocês que estão aí, cobrem lá do Bruno, do Leopoldo, do Vessani, quem está aí à frente disso aí. Talvez a gente não consiga discutir lentes intraoculares. Tá. Sim, a gente pode colocar isso como um último ponto, porque é fundamental também a gente entender o uso das lentes. A gente sabe que isso é muito pessoal, isso às vezes é um pouco controverso também, mas a gente queria, que tal a gente terminar esse bate-papo você fazendo um aparato das lentes. Eu acho. E aí a gente encerra. Ô Bruno, eu vou ser bem breve, assim, bem breve. Acho que só uma sugestão, você que está aí dirigindo o seu carro, onde você estiver, né, para não queimar comida, estiver cozinhando. Tomar muito cuidado na indicação de lentes difrativas em pacientes portadores de glaucoma, tá? Principalmente se for um glaucoma moderado ou avançado. Porque faz muita diferença, Bruno, você colocar uma lente dessa que diminui a sensibilidade ao contraste em um paciente que tem uma doença com risco potencial de progressão. Por que eu falo isso? Porque se você é um glaucomatólogo e opera catarata e esse paciente vai ficar com você, eu fico muito tranquilo. Muito tranquilo, porque é difícil um paciente progredir na mão do especialista de glaucoma. Agora, se você é um cirurgião de catarata que vai operar esse paciente e vai ver ele com 30 dias e nunca mais vai ver esse paciente e vai falar para esse paciente que a pressão dele está controlada e que está tudo bem, é esse paciente que fica cego. Então, assim, uma mensagem para vocês. Se vocês olharem no seu consultório, a grande maioria, se não a totalidade dos seus pacientes cegos por glaucoma, eles já são pseudofásicos. Alguém já tirou a catarata dele lá atrás. Então, assim, muito cuidado, então. Se você é um cirurgião de glaucoma e catarata e é glaucomatólogo, ok, acompanhe de perto seu paciente. Agora, se você é cataratólogo, muito cuidado na indicação de uma lente difrativa para não perder aí a chance de ter uma boa sensibilidade ao contraste, uma visão melhor do seu paciente. De forma bem objetiva, quando você usaria se existe algum paciente, às vezes, suspeito de glaucoma, quando que você ofereceria esse tipo de lente? Porque também, às vezes, você faz isso, opera o paciente. A gente sabe até agora com essa norma nova que a gente pode fazer a remoção do cristalino transparente. A gente está falando aqui para pessoas não só glaucomatólogas, mas fazer essa cirurgia em pacientes com mais de 55 anos para fins refrativos. Quando que você colocaria na mesa as lentes difrativas? Lente difrativa, para mim, não é associada a TREC. Perfeito. Ponto. Jamais, né? Se você for pensar em algum caso de lente difrativa, hoje a gente tem outras opções do mercado, que são as lentes que são as EDOF, de foco estendido, e algumas outras, né, que elas elas são refrativas e te dão uma visão intermediária bem razoável. Existe isso no mercado. Todas elas abaixam um pouco a sensibilidade ao contraste, mas não tanto quanto as difrativas, tá? É uma opção. E quando você for fazer uma cirurgia dessa, se o paciente estiver usando um colírio, por exemplo, 2, aí na minha percepção é uma cirurgia combinada com MIGS. Ponto. É uma Phaco-MIGS com uma lente premium, tá? E lente tórica idem. Então, assim, acho que a lente tórica encaixa muito ali naquele paciente que tem um glaucoma inicial controlado, um astigmatismo 2, 3. Aí aquele paciente colocar uma lente esférica tórica ou asférica tórica, eu acho que seria o caminho natural dessa jornada. Perfeito, Fábio. Terminou com chave de ouro. A gente comentou, acredito que a gente esgotou grande parte das dúvidas que a gente tem na indicação e no racionale dos pacientes que têm glaucoma e catarata e precisam ser submetidos à cirurgia combinada ou de forma isolada dessas duas doenças. Muito obrigado de novo, Fábio. Seu tempo foi excelente aqui conosco. Obrigado a vocês. Qualquer dúvida, entre em contato diretamente. Tá bom? Um abraço.